problema que eu tenho visto muito nas redações de vocês: fazer referência a si mesmo. Expressões como eu acho, na minha opinião, eu acredito, eu penso que não acrescentam em nada seu texto. Na verdade, acrescentam insegurança. A impressão que dá é que você não sabe do que você está falando e você está até pedindo desculpas de antemão. Mas nesse estilo de redação dissertativa, você tem que convencer a pessoa que está te lendo de que a sua opinião é correta. Então você tem que ser firme. Pensa da seguinte forma: você não é uma pessoa que é especialista no assunto. Então, não fale de si mesma, fale do assunto. Em vez de dizer, eu acho que isso é errado, diga apenas, isso é errado. Em vez de dizer, eu acredito que deveria ser de tal forma, diga apenas, deveria ser de tal forma. Segundo erro que eu tenho visto bastante também, e essa derruba bastante as notas, que é você dizer qual é a sua opinião, qual é o seu ponto de vista, mas não defender o seu ponto de vista, não convencer quem está lendo de que seu ponto de vista é o correto. Ou seja, não argumentar. Vamos supor, a redação é qual é o melhor sabor de pizza que existe. Não adianta você ficar repetindo o texto inteiro várias vezes que o melhor sabor que existe é frango com catupiry. Ou, de repente, dizer que calabresa é ruim. Você tem que convencer a pessoa que está te lendo por que frango com catupiry é o melhor sabor de pizza. Então você tem que argumentar. Você tem que, por exemplo, dizer, é um sabor 100% brasileiro. É uma combinação exótica. Tem uma textura interessante, uma mistura de sabor suave com intenso. Traga seus argumentos, mas não apenas repita o que você pensa, sem tentar convencer quem está te lendo de que você está certo. Terceiro erro que eu tenho visto bastante aí nas redações de algumas pessoas, e esse é um erro que pode simplesmente zerar a sua redação do Enem, que é você apenas descrever o problema que está sendo apresentado ali para você na redação, em vez de se posicionar. Então vamos supor, a redação é sobre a proibição dos cassinos, bingos e jogos de azar. E você começa a escrever o que é um jogo de azar, quando eles foram proibidos, por que eles são proibidos, como que funciona a proibição, você apenas descrever o problema, sem se posicionar. Se você fizer isso, você está escrevendo outro tipo de texto, que é o texto descritivo. Mas em todas as redações do Enem, você tem que escrever o texto dissertativo, que é um texto em que você tem que dissertar, ou seja, você tem que apresentar uma perspectiva, um ponto de vista e convencer a pessoa que está te lendo de que esse é o ponto de vista correto. E, finalmente, um outro problema que eu vejo atrapalhando bastante as notas de alguns de vocês é não fazer uma proposta de intervenção. Em toda a redação do estilo Enem, você tem que terminar a redação ali no parágrafo conclusivo apresentando uma solução para o problema que você discutiu ao longo do texto. Então, vamos supor, essa redação aí sobre cassinos e jogos de azar. Você vai começar ali com uma introdução, situando o leitor do que você está falando, sem começar seu texto do nada. Daí você vai desenvolver o texto, apresentando os argumentos, defendendo o seu ponto de vista. Então, vamos supor, se você for a favor de que se legalize os cassinos, apresenta as vantagens disso. Por que seria bom legalizar o cassino? Vai gerar mais emprego, vai trazer mais impostos, vai movimentar a economia, atrair turismo. Se você for contra, as pessoas podem se tornar viciadas, pode gerar problemas com lavagem de dinheiro, talvez aumente o turismo sexual. De um jeito ou de outro, você vai ter que argumentar ao longo do texto. E de um jeito ou de outro, ao final do texto, ali naquele último parágrafo de conclusão, traga uma solução para o problema. Vamos supor que você seja a favor da legalização dos cassinos, bingos e jogos de azar. Diga como que essa legalização vai ser feita, quem que vai poder jogar, como evitar a questão do vício, como que vai ser feita a coleta de impostos, como é que vai funcionar. É lógico que você tem um espaço limitado, você não vai poder escrever um projeto completo, mas escreva, na medida do possível, oferecendo uma solução e não apenas dando uma sugestão, sabe? Em vez de falar só, tinha que legalizar, fala como legalizar. Na medida do possível, tente detalhar isso. E se você for contra a legalização dos cassinos, você vai ter que propor uma solução também. Não esqueça, por exemplo, que
a proibição dos cassinos leva à existência dos cassinos ilegais, que estão aí relacionados a um monte de coisa complicada, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, milícias, etc. E seria importante que você oferecesse uma solução para isso, já que você é contra legalizar os cassinos, então o que fazer com os cassinos ilegais?